O dialeto uns chama Rivaio, outros chama Rivail. Na noite de 31 de dezembro de 1799, no apagar das luzes, enquanto o mundo físico aqui comemorava a passagem de ano, lá no mundo espiritual, numa grande reunião com personalidades de grande porte, essa reunião foi dirigida por Jesus e com a presença de espíritos da história da humanidade de grande peso. Nessa reunião ficou acertada que nós tínhamos um projeto na Terra e eu reencarnaria 4 anos depois. 3 de outubro de 1804, estava ingressando mais uma vez no corpo físico, certo? Essa reencarnação teve como objetivo primordial do resultado dessa reunião cumprir uma das promessas de Jesus, o Consolador prometido, previsto por Jesus, que mandaria o Espírito de verdade para dizer o que já tinha sido dito e dizer coisas novas, coisas que na época não era capaz. O entendimento da época, o grau de maturidade espiritual da época não permitia que fosse dito determinadas leis da natureza. Então, nós vamos seguir uma sequência de perguntas e respostas. Você reforça ali a pergunta. Onde você nasceu? Eu reencarnei em Lyon, na França, às 19 horas, na rua chamada Sala, de número 33, no edifício 33. E após a minha reencarnação, aos 10 anos de idade, a minha família mudou-se para a Suíça, onde eu fui estudar no colégio mais famoso da Europa, a escola de Pestalozzi. Essa escola, ela na Europa foi a escola de maior nome em virtude do seu alto grau de ensino. Era um ensino moderno que fazia com que o aluno pensasse naquilo que ia dizer. Era contra a verborragia, era para pensar mais e falar menos. Muito bem. Em que idade conheceu a fenomenologia que lhe chamou a atenção? A fenomenologia, eu estava com 50 anos de idade e foi um caso muito interessante, porque na Europa, como na América do Norte, começou a circular grande boato que as mesas não giravam, as cadeiras não levitavam, e eu então fui acompanhado do meu amigo Fortier, grande homem estudioso do magnetismo, e me convidou a presenciar os fenômenos das mesas girantes. Então lá, ao observar que as mesas levitavam, as cadeiras levitavam, tive a curiosidade de ver que um objeto inanimado, ele não pode responder, ele não pode ter inteligência. E no entanto, as mesas respondiam através de pancada. Conforme o número de pancada, era dada a resposta com pancadas. Se fazia uma pancada, se tivesse 2 sílabas, quero, era 2 vezes. E aí foi que eu conheci esse movimento. Muito bem. Por que o nome Allan Kardec? O nome Allan Kardec surgiu através do espírito de Zéfiro. Esse espírito, ele informou a mim, numa sessão mediúnica, em que numa reencarnação anterior, uns séculos antes de Cristo, eu estava no corpo físico sobre esse nome de Allan Kardec e era um sacerdote, um monge druida. Essa cidade ficava sobre o regime da grande potência da época, que era os romanos, e numa das invasões romanas aos celtas,
nós, todos sacerdotes, fomos dizimados por impostura do Império Romano. E na época estava um companheiro de época também, numa outra reencarnação, Napoleão Bonaparte, a serviço de Roma na época, que foi um dos invasores que invadiu a Gália. Daí o Espírito me informou que nessa reencarnação o meu nome tinha sido Allan Kardec. Daí passei a adotar o nome Allan Kardec de pseudônimo, não o nome pseudônimo, para surgir toda a obra espiritual. Você já citou a escola que estudou, né? A escola que estudou. A escola, aos 10 anos, a minha família, os pais, mudou-se para a Suíça, aonde nós fomos morar na Suíça e eu matriculado na escola Pestalozzi. Um detalhe interessante, Pestalozzi era um grande reformador da igreja reformista. Eu estudei numa escola protestante. Na época não era protestante, se chamava escola reformista. E apesar de todo o conhecimento do grande mestre Pestalozzi, era um homem de um conhecimento com ligações com grandes cientistas da época, e toda a cultura era baseada nas igrejas reformistas, hoje conhecidas como evangélicas. E dizem até que você chegou a substituí-lo, né? Viajou. E por várias vezes foi por medida de cautelosa, porque ele não queria deixar a escola em determinada mão, substituir o grande professor Pestalozzi para que pudesse dar continuidade em suas viagens. Ele deixava sobre a nossa direção. E o casamento? Está ali Amélie Godet. Amélie Godet. Nós foi justamente aos 25 anos de idade com a professora Amélie Gabrielle Godet. Foi por trás de um homem, de um grande homem, tem uma grande mulher. Ela participou ativamente em todo o processo da doutrina espírita, teve uma participação muito grande para que fosse elaborado toda a estrutura da doutrina espírita. Quem foi Fortier? Fortier foi um amigo físico. Ele tinha um grande conhecimento de magnetismo, altamente estudioso da matéria, e foi quem me convidou a ir até os Estados Unidos para conhecer os fenômenos de Hales-Digley, aonde nós presenciamos juntos o fenômeno em que os objetos se locomoviam. Os objetos passaram, que era na época motivo de brincadeira para as pessoas. Só eu que resolvi estudar o fenômeno a sério. Fale-nos sobre as obras. As obras. As obras foram o seguinte: em 18 de abril de 1857, lancei o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele funciona como o maior código de filosofia. É considerado o maior tratado de filosofia. O Livro dos Espíritos, ele começa com uma pergunta inteligente, perguntando o que é Deus, e não quem, porque quem é qualquer um, mas que é Deus. E termina com a pergunta 1119, fazendo uma questão bem interessante: quando é que a Terra vai viver o seu momento de felicidade? Quando geralmente os homens aprenderem a amar uns aos outros, aí a Terra vive o seu momento mais feliz. Então o Livro dos Espíritos, ele traz no seu conteúdo geral um tratado de filosofia, até porque eu fui formado em filosofia, ciências e aritmética e direito humano. As outras obras, em 1860 lancei o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo trata das leis morais
é um resumo, uma síntese do Sermão da Montanha, aonde foi apanhado as leis morais, em que Jesus fala que é as leis que levam o homem à verticalização espiritual. Então, a partir de um conjunto de várias passagens do Evangelho, saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer todo um conhecimento, é uma chave que abre para que se entenda determinados assuntos em que a Bíblia fala por metáfora, e a gente conseguiu no Evangelho segundo o Espiritismo, com a ajuda de participação de vários espíritos, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, muitos espíritos participaram desse livro. Inclusive eles tiveram respostas, como Cáritas, como Fenelon, vários espíritos de grande porte, envergadura espiritual, participaram desse livro. Na sequência? A sequência veio o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele trata da questão mecânica, científica da mediunidade. Até então a mediunidade, ela não tinha essa direção científica. A mediunidade era mais, na época, como um divertimento. Ela não tinha o conhecimento científico do valor do magnetismo, do fluido, da energia, do ectoplasma, da energia fluídica que vem a se estabelecer no momento em que os médiuns estão em transe mediúnico. Isso, o Livro dos Médiuns trata da parte científica da doutrina. O Evangelho trata da parte moral de Jesus. O Livro dos Espíritos trata da parte filosófica. E aí teve que também lançar o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo veio em 1868 para dar uma direção, uma visão às pessoas do que é já uma doutrina que veio revelar aos homens novas ciências, nova cultura. Revelar, do francês révélation, veio trazer aquilo que não era ao homem revelado, que era oculto ao homem. Não criei ciência nova, revelei aquilo que estava oculto. Teve também a Gênese. A Gênese é um livro em que faz versão à Gênese bíblica. A Gênese minha, ela tem uma visão não do Adão, aquele homem que vivia num deserto e que uma mulher foi criada de uma parte dele. Mas a Gênese minha, ela traz uma criação com uma visão científica, mostrando que somos espíritos que viemos de outro planeta e que a Terra principalmente recebeu uma grande quantidade dos exilados de Capela para iniciar, que é conhecido como o povo egípcio. Então, quem tiver a oportunidade de observar, ler a Gênese, vai ver que a Gênese trata cientificamente de como começou a civilização, de uma forma científica, mostrando um quadro com razões, sem as fantasias que existem da história do Adão e a Eva. Obras póstumas, já foi apoiar minha desencarnação. Céu e Inferno. Céu e Inferno, ele pode ser traduzido como justiça divina. É céu e inferno. O céu ou o inferno está dentro de nós. É o livro 100 anos depois que escrevi o livro, 100 anos depois, através dos novos desbravadores da doutrina, eles reeditaram com o nome Justiça Divina, mostrando para as pessoas que cada um colhe aquilo que planta e que, de acordo com o que você semeia, você colhe. Vocês vão encontrar no livro Céu e Inferno não um Deus castigador, mas um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que não castiga, mas um Deus que criou uma lei em que, quando você infringe essa lei, você automaticamente
você se castiga. Quem é Caroline e Julie? Caroline e Julie foram duas adolescentes em que participaram na casa, são as irmãs Fox, em que participaram no momento em que o mundo todo levavam a coisa, as reuniões eram feitas como uma reunião festiva. As pessoas iam a reuniões para se divertirem. Jamais eles tiveram a mínima preocupação em buscar o raciocínio, em saber por que esses fenômenos aconteciam. E essas duas adolescentes me auxiliaram. Na época, a mediunidade ainda estava num processo de fazer essa evolução da escrita. Então era com uma cesta, um cesto, colocava uma caneta no cesto, e essas médios, ela fornecia a energia, e as cestas, com uma folha de papel, as cestas escreviam, as perguntas eram feitas e as cestas escreviam a resposta. E essas duas adolescentes eram justamente as duas médias que viviam nesta casa, e que eram as duas médias que forneciam todo o campo magnético para que isso acontecesse. Muito bem. O ato de fé de Barcelona, que é isso? O ato de fé de Barcelona me deixou muito triste, por medida da Inquisição promovida pela, então na época, Igreja Católica Romana. Não foi a anglicana que fez isso, foi a romana. Eles, ao chegar às minhas obras em Barcelona, o bispo ordenou que fosse queimado em praça pública todas as obras. Inclusive eu paguei todos os impostos na alfândega para que esses livros fossem levados até a Espanha. E me deixou muito triste, porque eu fui taxado de herege, e que todas as obras foram postas na praça em Barcelona, e o público convidado, e por ordem do inquisidor, todos os livros foram queimados, para que fosse apagado as ideias da nova ciência, a ciência dos espíritos. Só que o bispo queimou os livros, mas não queimou os espíritos. Não poderia queimar as ideias. Os espíritos reeditaram tudo outra vez, o que enfureceu ainda o clero. Estavam no momento em que a Europa vivia um clima de guerra. Há poucos dias nós vivíamos a Guerra dos 100 Anos, uma guerra que foi travada entre o movimento protestante, hoje evangélico, e o clero católico. E daí, por decisão do bispo, todas as minhas obras foram queimadas. 300 unidades, apesar de todos os esforços foram feitos. Usei influências lá em Barcelona para ver se interferia, mas a influência da igreja era maior. Eu perdoo o bispo, e que Deus o abençoe pela sua ignorância. Foi ruim para o espiritismo ou foi bom essa queima? Foi a maior propaganda que houve para a doutrina espírita. A queima dos livros foi a maior caridade que o bispo pode fazer, porque nós ainda vivemos até hoje num conceito social que tudo que é proibido desperta a curiosidade. Se uma coisa quiser ter popularidade, é só proibir. A partir do momento em que os livros foram queimados, a partir do momento em que foi divulgado e convidado toda a população de Barcelona a assistir à queima dos livros, houve um despertar das pessoas, o porquê, qual a razão desses livros ser queimados, qual o conteúdo, o que é que eles têm de tão interessante, o que é que eles vão infligir tanto para queimar a minha obra. E daí então surgiu uma procura mais ainda pelo livro, de que se eles tivessem chegado em Barcelona sem ser queimado. Mas isso foi de muita tristeza, me abalou muito e passei alguns momentos depressivos. Mais alguma pergunta? Mas tem, e a questão do livro encadernado, me deixou feliz ou triste?
A questão do exemplar do Livro dos Espíritos foi muito importante, porque no momento em que eu me via mais triste, um pouco abatido, em virtude da queima dos livros, um funcionário que trabalhava numa gráfica estava passando também por um momento de depressão, estava super depressivo e resolveu cometer o suicídio, indo até o Rio, na França, e ali ele subiu poucos centímetros do parapeito e começou a metar para pular, cometeu o suicídio e resolveu dar uma olhadinha de lado e encontrou, tinha chovido, o livro estava um pouco molhado, as folhas alhas, e ele encontrou, desistiu do suicídio e foi, pegou o livro e tinha o Livro dos Espíritos. Ele desistiu do suicídio, voltou para casa, abriu o livro e caiu justamente na terceira parte onde fala do suicídio. E ele desistiu do suicídio e, como trabalhava numa gráfica, fez uma encadernação da melhor possível, malou e fez no correio endereçado a mim. E eu estava muito triste quando bateram na minha porta e que o correio entregou o malote em que eu abri, era a encadernação do Livro dos Espíritos, numa catalogação bem bonita, maior. Isso me deixou satisfeito, me deixou alegre e fez com que eu retornasse, me desse força para encarar a obra, porque o verdadeiro cristão é que ele encara a razão face a face. E o desencarne? O desencarne aconteceu ao meio-dia. Eu retornei ao mundo espiritual no dia 31 de março de 1869. No momento em que toda a obra espírita já estava pronta, já tinha lançado em Paris a primeira sociedade, não foi Centro Espírita, não lancei Centro Espírita, lancei a Sociedade de Estudo Espírita Parisiense, certo? E lancei um periódico antes de desencarnar chamado a Revue Espírita, Revista Espírita, inclusive na Federação tem para vender, custa R$30. A Revue Espírita, onde tem todas as minhas anotações, independente das 5 obras.